Bem-vindos aqui a mais um episódio do Mospod, Os Muito Maus. Eu sou Ismail Essac, também conhecido como Chairman, e trago aqui hoje para um papo muito interessante uma fotógrafa que eu admiro bastante, Cíntia Cavalcante. Bem-vinda aqui ao Mospod. Obrigada pelo convite para estar aqui com você. Prazer é todo meu. Finalmente estou a ter este prazer de poder ter uma conversa consigo. E feliz por ser o nosso primeiro encontro e ser logo aqui no Mospod. Mospod não, Mospod. Os maus. Os muito maus. Os muito maus. Os muito maus porquê? Deixa eu dar-te um pequeno briefingzinho também para esclarecer aqui um pouquinho a nossa pequena audiência. Muito maus são os muito bons. Então eu te considero uma pessoa, como já estávamos aqui a dizer aqui antes disto, uma pessoa top, Cíntia. Admiro bastante aquilo que tu fazes. Se eu já não tivesse a idade que tinha, eu poderia dizer que eu, quando crescesse mais queria ser como tu. É verdade. Sinto que tu trouxeste uma grande mudança aqui para este mercado de fotografia. Como as pessoas, como eu vejo tudo, as pessoas que eu sigo, os fotógrafos, amigos, colegas e concorrentes também, né? Como passaram a dinamizar um pouco mais a maneira como eles trabalham. Tudo isso inspirando em ti, eu acho. Porque antes não havia isto aqui, era coisas muito básicas mesmo. E esta coisa que tu trouxeste aqui para o mundo da fotografia, top mesmo. Parabéns. Obrigada. Vocês vão ter que seguir a página da Cíntia no Instagram, nas todas as redes. Depois a gente vai pôr aqui, vocês vão apreciar o trabalho que ela faz. E eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre isso. Cíntia, por favor, seja bem-vinda, faça uso do micro. Comece por dizer tudo o que tu quiseres, tudo e nada. Tá bom, vou falar um pouco sobre mim, né? Claro. Sou Cíntia Cavalcante, muitos já conhecem, outros não. Quem não conhece passa a conhecer agora. Exatamente. Estou aqui em Moçambique já há 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Ok. Mas trabalhando com fotografia há 5 anos. Então eu trabalhei numa área, né, que poucos associam a fotografia, que não tem nada a ver, né? Eu vim aqui para Moçambique para trabalhar na área de tecnologia. Eu sou da área de informática. Você é formada em tecnologias de IT? Tecnologia de informação. E trabalhei 13 anos aqui como consultora nessa área de tecnologia. 13 anos? 13 anos. Yeah. E aí, depois de 13 anos, minha consultoria acabou, né? Eu vim aqui, na verdade, eu vim aqui para passar um ano. Em 2005 eu cheguei aqui, era para fazer a consultoria de um ano. E nesse um ano virou 2, virou 3, virou 4 e assim foi, renovando o contrato a cada ano. Chegou em 13, né? E depois de 13 anos, uma longa jornada, a consultoria acabou. Aí eu falei, vou fazer o que agora, né? Aí meu marido estava aqui, eu falei, e agora o que eu faço? Continuo na área de tecnologia, saio, faço alguma coisa diferente. Estava meio desanimada, na verdade. Já fazia 13 anos que eu nunca tinha trabalhado 13 anos na mesma empresa. Foram 13 anos 13 na mesma empresa. Eu já estava meio cansada. O trabalho que você faz deve ser top mesmo, tá vendo? Então, para renovarem contigo 13 anos. Quando a consultoria acabou, para mim foi meio que um alívio, vou dizer assim, ufa, é mais uma chance agora de eu fazer uma coisa diferente. Então eu falei, o que eu vou fazer, né? Vou fazer o quê? Continuo na área, vou para outra área. Fiquei naquela inércia assim, fiquei um ano parada, pensando o que é que eu ia fazer. E foi quando meu filho nasceu. Uau. Meu filho nasceu em 2016. 2016, quando meu filho nasceu, aí eu fiz a sessão de recém-nascidos dele lá no Brasil. Ele nasceu lá e eu fiz a sessão de newborn dele lá. Contrataste uma fotógrafa para fazer o trabalho? Contratei a melhor fotógrafa da cidade para fazer o ensaio dele. Passamos um perrengue nessa sessão. A sessão fotográfica do meu filho durou 6 horas. 6 horas? Meu marido quase enlouqueceu. Falou, eu não quero ir embora, eu não quero mais fazer essas fotos. Eu já estou suada, eu já não aguento mais ficar aqui nesse calor.
Ele tinha 10 dias. 10 10 dias. dias de E nascido. ficaram 6 horas. 6 horas para fazer as fotos dele e as fotos de família. Mas agora eu quero entender. Essas 6 horas foi mesmo a sessão? Houve atrasos? Não, foram 6 horas a sessão. 6 horas de sessão? 6 horas a sessão. Exploraste tudo, mais alguma coisa ou o quê? Eu não sei o que a mulher fez lá, a fotógrafa, porque ela levou 6 horas para fazer aquilo que ela queria fazer, porque eu teria feito em 2. Ok. Hoje, né? Hoje. Lá no começo pode ser que eu tivesse feito em 6 também. Mas ela era uma profissional da área já conceituada e levou 6 horas para fazer uma sessão de recém-nascido. A gente já estava super cansado e ela deixou para fazer as fotos de família no final. Imagina, você passar 6 horas, amamenta, troca a fralda, tira foto, amamenta, Bebê troca a fralda, dorme. tira foto, o bebê dorme. E você ali suando, calor danado, porque era um estúdio onde temperatura tem que ser a temperatura adequada para o bebê. Ok. Então, os pais que morram de calor. Isso aí estamos a falar o quê? Você vai me explicar um pouco dessas coisinhas todas depois. Pronto. Aí tem uma temperatura certa lá para Que fotografar estilo é esta o bebê. temperatura para ar-condicionado? Em torno de 28 graus, a temperatura ideal para se fotografar um isso é bebê. quente? E quem está de fora é quente. O bebê quente. está super confortável. E para quem está sentado ali, esperando, passando calor, derretendo, é péssimo. É péssimo. A gente já estava aqui... Maquiagem já não existia, já tinha derretido tudo. Já estava todo mundo suado, as camisas tudo molhadas. Vamos fazer, no final, as fotos de família. Eu disse, a mulher devia ter feito o contrário, né? Começar, devia ter começado, enquanto estava todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho, fazia logo as fotos. E deixava para fazer as fotos da criança no final. Mas Mas explica, não. essas 6 horas por quê? O que estava acontecendo? Eram muitas fotos, ela estava com vontade de fazer Eram três muitas... cenários, era um cesto, uma caminha e um baldinho. Vamos dizer assim, ela ia fazer a foto da criança nesses três elementos e depois ia para as fotos de família. Mas ela levava muito tempo, eu não sei se ela tinha que ter experiência, porque ela é a melhor fotógrafa da cidade. Exato. Né? A mais cara, inclusive. A gente pagou achando que ia ter um serviço top, né? Que chega lá e o negócio ia ser feito rápido. Mas não, deu muito trabalho. E não é que o menino deu trabalho, E eu aí, acho que será elas tu eram pensaste, não, lentas eu no posso processo. fazer muito melhor que ela? Eu nem pensei nisso naquela época. Eu pensei só assim, quando eu vi as fotos, eu falei, que tão bonito, né? Tão bonito. É um trabalho bonito, mas demora pra caramba. Yeah. E eu fiquei assim encantada não com o tempo da sessão, mas assim A entrega. com o cuidado que se tinha com o bebê, de sujou, tem que limpa, de posicionar, o menino acorda, mama e volta. Então eu sempre achei muito bonito aquela questão da fotografia do recém-nascido. Eu nunca tinha passado ao vivo, né? Nunca tinha passado por essa experiência. E passei aquela primeira vez quando meu filho nasceu. E meu filho nasceu em 2016, minha consultoria terminou em 2018. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando assim, poxa, eu sempre gostei de fotografia, eu sempre fotografei. Admirar o trabalho dos outros. E eu sempre Ou fotografei. tinhas sempre já uma maquinazinha assim e tal? Não, eu tinha máquina boa, profissional, lentes profissionais. Eu fotografava aniversário de amigos, já cheguei a fotografar casamentos aqui. Aqui? Mesmo, aqui em Moçambique. Mesmo trabalhando na área de tecnologia, final de semana eu fotografei vários casamentos. Uau. Hoje eu tenho clientes... Como hobbyzinho, assim? Como hobby, mas que eu fotografei o casamento delas. E hoje são minhas clientes, que são mães de crianças que vêm fazer fotos comigo, mas naquela época eu fiz o casamento delas. Então, eu sempre fotografei, tinha grupo de amigos que faziam finais de semana de fotografia, por dentro da cidade. Passeios, estas coisas todas, Conhece sim. o Chico Carneiro. Chico Carneiro, a gente Foi tinha um grupo. meu primeiro sócio no primeiro estúdio que eu Pronto, tinha. a gente tinha o Chico, o Paulo Alexandre. Também? Tinha outros que não eram fotógrafos, mas entusiastas, né? A gente tinha um grupo de fotografia e todo final de semana a gente saía para fotografar alguma coisa. Então, era bem legal. Já estou a ver. Então, sempre gostei muito de fotografia. E aí, quando a minha consultoria encerrou, eu falei, eu vou fazer o quê? Né? Aí fiquei pensando, né? Fotografia. E eu sempre gostei muito do mundo infantil. Além de trabalhar com tecnologia e fazer fotografia aos finais de semana, eu também trabalhava com decoração de festas infantis aqui. Eu fazia para amigos. Ok. Então, eu fiz vários Festinhas trabalhos. de criancinhas, isto mas aqui?
festas bem decoradas mesmo, que naquela época também não existia essas decorações aqui. Você falar aí com a Magui, com essas pessoas que já estão no mercado há muito tempo, elas viram quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho aqui também. Era uma coisa mais baseada naquele conceito de festas do Brasil, de ter muita decoração, de ter... Um tema. De ser temático, de ter background, de ter mesa decorada. Essas coisas aqui começaram aos poucos, naquela época que eu já fazia, né? Então eu tens sempre... uma veiazinha assim, artística. artística. Pronto, eu sempre trabalhei e gostei muito desse lado infantil, né? Do mundo lúdico, das decorações, da vida, né? Tudo que envolve ali a questão dos bebês, das crianças que estão fazendo aniversário. Então, eu fiquei pensando, né? Eu falei, por que não, né? Por que não fazer um curso na fotografia de recém-nascidos? Na época, eu tinha uma certificação da minha área de tecnologia para fazer nos Estados Unidos e descobri que ia ter um workshop de fotografia newborn também lá, na mesma semana que eu ia estar fazendo... Na mesma cidade, tudo onde tu estavas? Na mesma cidade onde eu estava. Eu falei, vou unir o útil ao agradável. Uau! Fui lá, fiz a certificação, fiz o curso, né? Que na verdade era um workshop, né? Era 2, 3 dias. Quantos dias? Não, era um dia só. Um dia era só. A fotógrafa lá demonstrando como que ela fazia. A gente não pega no bebê, é só assistindo e vendo como é que ela fazia, ela dando as dicas, depois dava dicas de edição. Mas aquilo despertou, né? Eu falei, é uma boa. Pode ser, pode ser que já estão dados alguns passos, já não é tão difícil. Pode ser que dê certo. Aí eu voltei para Moçambique, aí eu comecei a divulgar assim para amigos. Olha, eu fiz um curso de fotografia de recém-nascidos, eu queria se vocês conhecerem alguém que queira trazer um bebê. Obviamente eu não tenho experiência, mas eu vou dar as fotos. É só mesmo para eu praticar. Cobaia. Cobaia. Para serem minhas cobaias. É mais para eu praticar e ir construindo aos pouquinhos meu portfólio. Então, alguns bebês foram aparecendo, bebês de amigos. Depois eu comecei a publicitar no Instagram aquelas primeiras fotos que eu fiz e chamando mais gente para vir fazer sessão de borla, né? E também para eu ir ganhando experiência na forma de posicionar, de como lidar com as crianças. Cheguei a fazer sessão de 6 horas. Chegaste a fazer uma sessão de 6 horas também? Tá bem, mas eu estava no meu quarto, quinto bebê. Para um bebê. Para um bebê? Para um bebê, que o pai esqueceu a mamadeira, esqueceram a Xuxa, tiveram que sair para buscar. É diferente. E eles já estão aí, são 4, é uma família de 4 meninas, e agora veio 3 meninas, e agora veio um rapaz. Ok. E quando nasceu essa menina, eles vieram nessa sessão que eu fiz. E essa sessão deles levou 6 horas. Se você entrar no meu perfil do Facebook, tem uma foto minha assim, que estou eu com um bebezinho assim, e o bebê está sorrindo para mim. Foi o pai que tirou a foto, eu no contraluz assim da luz, o pai tirou a foto, o bebezinho está sorrindo. Não deu 5 segundos depois, o bebezinho cocôzinho em cima de mim. Oh. Mas foi uma das sessões que levou mais tempo. Bom, resumindo, eu comecei a fazer aquelas chamadas para as pessoas virem fazer as fotos comigo e eu ir construindo o meu portfólio. Isso foi no ano de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 19. 2019? Não, 2018, no final de 2018. Teu filho já tinha 2 anos? Já tinha 2 anos. Aí eu fui para o Brasil de férias e fui fazer um curso, aí foi um curso mesmo, só eu e a fotógrafa, um curso VIP de fotografia, onde ela ia me ensinar literalmente a fazer o posicionamento e a transição do posicionamento dos bebês. Não, eu não ia só assistir. Eu que ia fazer o posicionamento. Era só eu, foi um dia inteiro, foi 8 horas de um curso, onde só eu estava, eu e a fotógrafa e a assistente dela, e ela foi me mostrando passo a passo como fazer a transição, como posicionar, como enrolar, como acalmar. Então, tudo aquilo que eu já vinha estudado, mas eu precisava aprender na prática. Né? Precisava ver, as dicas, o ângulo, como que eu ponho a cabeça, como eu que elevo, como que eu ponho as pernas, porque uma coisa é você fazer um workshop e ver alguém
posicionando, né? Outra coisa é você posicionar. É muito mais difícil. Eu costumo dizer que na teoria a prática é outra. Eu digo, eu estou há 5 anos, tem coisas que eu ainda não sei fazer. Tem alguns certos posicionamentos que eu acho extremamente difíceis de fazer com bebês. Oh, yeah. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu tenho aquele meu workflow de poses que eu faço padrão para tudo quanto é bebê. E quando eu vejo que o bebê é extremamente calmo, extremamente bonzinho, aí eu disse, opa, esse é bom para tentar fazer uma coisa diferente. Aí a gente vai e arrisca, e aí às vezes consegue um resultado legal. Mas foi isso. Aí eu fiz esse curso no final de 2018 no Brasil e voltei. Aí já voltei com mais bagagem, com mais experiência, né? Mais vontade. Com mais vontade. E aí começou. Aí 2019 foi quando realmente a coisa pegou. Profissionalmente começaste a fazer em 2019. Em 2019. E aí realmente foi um dos melhores anos, assim, porque como era novidade. Todo mundo queria fazer. Hoje em dia, as pessoas já estão acostumadas a ver, né? Aquelas fotos. Então, já não é novidade. Já não é novidade. Quando comecei, o pessoal via assim, não é possível. Isso não pode ser em Moçambique. Isso não é em Moçambique. Umas clientes que fizeram sessão comigo, que postaram a foto da bebê nas redes sociais dela, foram dizer que ela tinha pego foto da internet e colocado no perfil Image dela. Bank. Yeah. Ela falou, não, eu fiz aqui, é a Cíntia que faz. E aí as pessoas começaram a vir assim de enxurrada. Era criança, assim, 2, 3 por dia. Era muito bebê que eu tinha para fazer. Então, era a minha oportunidade ali de ganhar experiência, de ganhar... de solidificar o meu workflow, trabalho com os bebês, reduzir o meu tempo. Eu não queria nunca mais fazer uma sessão de 6 horas, Deus me livre. Deus me livre também. Não, pelo amor de Deus, time is money, né? É claro. Eu costumo dizer, como é que eu digo aqui aos meus... my time is your money. Exatamente. E também o dos pais. Quem é o pai que quer chegar no estúdio e ficar 6 horas parado, espera de fotografar? E não há de querer voltar tão cedo. Troca fralda e amamenta. Então, nesse tempo, nesses anos todos, né, desde 2019 até hoje, eu já fotografei só recém-nascido mais de 540 recém-nascidos. Desde 2019? Desde 2019. Então, 540? É recém-nascidos. Tu pegaste esses bebês todos? Se botasse numa fila assim, ó, 540 pais. E tens uma foto com todos esses bebês também? Não. Tens que começar a fazer, talvez, também? Era uma ideia. Olha, pôr um polaroidzinho assim em algum sítio. Segurando os bebês, né? Deve ver cada foto um álbum para... Tu vais ter um álbum só de 500... Cíntia, pensa nisso a partir de agora. Boa ideia, gostei. Eu também penso nisso aí, muitas Fábio. vezes. Mas esqueço, já tantos clientes que fotografei, entrando... Eu vou vendo... Não tem nenhum álbum, não tem nenhum registro. Mas é porque o tempo da gente passa tão rápido e a gente é tão atarefado, tem tanta coisa para fazer que a gente nem lembra, né? Mas é bom a gente se educar e colocar essas metas e tentar seguir. Mas gostei da ideia, Vou começar a fazer. Força aí, pronto. Aí vais lembrar de mim, vais saber que, poxa, aquele cara ali é que me deu essa ideia. Pois é. 590 bebês. 40. 540. Até o mês de fevereiro. 540 bebês. 2019 em que mês? Logo no início do ano, janeiro. Já. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Em torno de 100 bebês por ano. Só recém-nascidos. Só recém-nascidos. Fora os outros que eu faço, 2 meses, 6 meses. Sim, aqui já vem dar continuidade, né? Que já fez 1 ano, 2 anos. Então, assim, você pensar 540 bebês... São 540 bebês, são 540 dias de responsabilidade em cima das minhas costas, porque nenhum pai vai querer trazer um filho e entregar na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Porque eu digo assim, a área da fotografia de recém-nascidos, ela é muito específica, porque você pode aprender a fotografar um adulto, uma criança mais velha. Você sabe posicionar, você sabe onde vai colocar a luz, você pode dizer como dirigir a pessoa, dizer, ok, se posiciona assim, faz essa pose e faz as fotos. Você faz ali em 15, 20 minutos, né? Certo. Com um bebê é uma coisa completamente diferente. Primeiro que não tem o tempo certo. Você não diz, eu vou terminar uma sessão em meia hora, em 2 horas. Você dá uma estimativa, porque cada bebê se comporta de uma forma. Tem bebês que não dormem, que ficam acordados. Tem bebês que têm muitas cólicas e choram, e a gente tem que acalmar e tem que ver uma forma de fotografar aquele bebê
que está com cólicas. Às vezes a gente tem que recorrer à técnica de wrap, né, de enrolar o bebê, que a gente faz aquele casulinho, para que o bebê relaxe, a gente consiga fotografar. Então, cada bebê é uma pessoa diferente, com um comportamento completamente diferente e que a gente não tem como dizer para os pais, eu vou conseguir fazer essa pose ou aquela, porque não tem como eu garantir. Eu sempre digo para os pais, vocês têm que vir com a expectativa baixa, sempre baixa, porque tudo que vier é lucro. Tudo que o bebê permitir fazer já é uma maravilha. Porque se os pais vêm para a sessão Com imaginando já, eu quero aquela foto que o bebê vai estar assim, o bebê vai estar assim. Às vezes o bebê não deixa fazer. Tem bebês que têm menos mobilidade, que têm menos flexibilidade, que não permite. Tem bebês que não curvam a coluna. Depois deste Aqueles bebês que ficam muito assim, enroladinhos. Então, eles só aceitam aquelas poses em que eles estão nessa posição. Quando a gente tenta fazer um pouco da lordose na coluna do bebê para fazer aquela pose assim, as costas têm que estar um pouco mais curvadinha. Tem bebês que não aceitam. Então, a pose não vai sair igual de um bebê para o outro. Depende muito do bebê. Acho que já sei qual vai ser a próxima dose. Vai começar a dar workshops para as mamães, como cuidar do bebezinho nos primeiros meses, primeiros dias. Acho que muitos clientes que vêm ficam impressionados. Eu dou várias dicas, viu? Eu acredito, estou a ver, por aquilo que estás a explicar. Acho que as mães até ficam aprendendo. Afinal, é possível fazer isto aqui. O bebê com 10 dias é um bebê, é uma coisa que acho que não se pega de qualquer maneira, mesmo as pessoas. Tem que saber, por exemplo, eu coloco sempre o bebê para rotar, o bebê sentado, eu não coloco o bebê para rotar aqui. Como muita gente faz. Eu faço sentadinho, né? As mães às vezes não sabem, dizem, não, pega aqui, segura aqui no pescoço do bebê com essas duas mãos aqui. O bebê, a cabeça não vai nem para frente nem para trás, você está aqui segurando no queixo, bate aqui nas costas, a rota muito mais rápido do que se colocar aqui. Ok. Então, várias outras dicas eu dou também. Minha mãe é pediatra. Tá vendo? Então, você imagina o meu histórico que eu já vi ali, minha mãe, a cuidar de bebês, a atender bebês, várias coisas que eu via em casa. Então, eu tenho uma certa experiência, vamos dizer assim, e conhecimento daquilo que a minha mãe vivenciou durante a carreira dela como médica. Você está acompanhando, né? Crescendo, vendo esse processo todo. Então, muitas coisas eu consigo dizer para as mães, faça isso, não faça aquilo. Às vezes o bebê vem com aquele umbigozinho estufado, né? Sim. Que a gente diz assim. Quando o umbigo ainda não caiu. Não entrou. Não, quando fica tipo uma hérnia. Sim. As mães ficam preocupadas. Eu disse, não, você pega, dobra uma gaze, aqui vocês chamam de compressa, né? Compressa, também gás. Põe ali, enfia, põe para dentro, depois eu ponho outra por cima. E se você vai levar 2, 3 meses, o umbigo vai voltar ao normal. Porque, assim, coisas que eu já não só que eu vi minha mãe a fazer, mas que eu passei pelos meus próprios filhos, né? Que as mães, principalmente quando vem muita mãe de primeira viagem, são aquelas mães super preocupadas. Qualquer coisinha, mas meu filho está com uma borbulha. Não te preocupa, isso vai passar. Meu filho está com aquelas peles descamando, todo bebê quando nasce, depois vai caindo aquela primeira pele. As mães algumas ficam preocupadas. Não, isso é normal, todo bebê passa por isso. Então, a gente tenta passar um pouco da experiência minha materna, que eu já tenho 2 filhos, já passei por aquilo 2 vezes. E fora a experiência de estar ali lidando com aqueles bebês todos os dias. Este teu filho que nasceu em 2016 é o mais novo? É, o mais novo, Rafael. E o mais velho? Eu tenho uma mais velha, uma menina, vai fazer 15 anos. Ok. Está cá também? Tá aqui também. Então, ela não aparece muito, ela não gosta de redes sociais. Sim, eu vejo. Às vezes as pessoas perguntam assim, só tem um filho? Eu tenho 2, é porque a outra não se deixa fotografar. E quando eu fotografo, a primeira coisa que ela fala para mim é, você não vai postar, não né? Não vai postar, ok. Então, para as redes sociais, eu só tenho praticamente um filho, que é o único que aparece, é o Rafael. Cíntia Cavalcante, estou impressionado, hein? Então, agora diz outra coisa. Tu conseguiste criar este nicho. Eu, pelo menos aqui, estou a ver, se tiver que contar, eu acho que não consigo fechar 5 dedos em pessoas que estejam com essa especialidade de fotografar recém-nascidos aqui. Ainda acho que não deve haver muita gente nisso. Como é que tu vês isso? Eu ainda acho, hoje em dia, pelo que eu vejo no Instagram, que às vezes você como lida ali direto com bebês o dia inteiro, o Instagram te mostra um monte de anúncios daquelas pessoas que lidam com aquele mesmo tipo de fotografia.
Acho que precisa evoluir muito ainda. Acho que as pessoas... eu acho que as pessoas tendem a repetir sempre a mesma coisa. Às vezes eu vejo que certo, não é uma crítica, mas eu acho que tentam copiar aquilo que eu faço, o que outros fotógrafos fazem, mas tentam fazer uma determinada pose sem técnica. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando entra nessa área de fotografia de recém-nascidos é ter técnica. Você precisa aprender a ter técnica. Nem que você pegue um boneco e vá treinar com um boneco. Eu digo assim, é muito diferente você fotografar uma criança do que você fotografar um adulto. O adulto, com certeza. O adulto, você tem a posição da luz, da posição você diz, ele fica nessa posição, fica aqui. São essa e aquela pose. Faz essa pose que eu vou fazer a foto. Com o bebê, não. Você tem que colocar o bebê na posição. O bebê não fica na posição sozinho. O bebê ainda tem o dificultador da questão do sono, da questão das cólicas, da questão da flexibilidade do próprio bebê. Os bebês são completamente diferentes. Tem bebês que curvam a coluna numa determinada posição, outros não curvam. Então, você tem que saber como lidar com esses bebês. Então, é muito mais difícil fotografar crianças, fotografar recém-nascidos, do que fotografar um adulto. Requer muito mais treino, requer muito mais experiência. Paciência e tempo também. Paciência também. Então, não é uma coisa fácil. Uma sessão de bebê, quanto tempo dura para ti, geralmente? Agora, já com mais experiência, talvez deve ser menos, né? Hoje em dia, eu faço entre 45 minutos a 2 horas. Para um bebê? Para um bebê para uma ou sessão. Gêmeos, um casal ou uma criança só. Eu faço 2 horas é muito tempo. É bastante. É bastante por quê? Porque tem o tempo da criança mamar, a gente troca a criança acorda e volta para a mama, tem ali os seus 20 minutos a mamar, depois vai arrotar, depois vai dormir e a gente retoma a sessão. Não são 2 horas corridas, né? Sim. Se você contar em termos de tempo de fotografia, deve dar ali os seus 30 minutos. Os outros 1h30 é gerenciando o tempo do bebê ali, a mamada, a troca das fraldas, colocar o bebê para rotar, colocar o bebê para dormir. O resto é que é trabalho fotográfico. Então, no começo, hoje em dia eu faço entre 45 minutos a 2 horas, no máximo 2 horas e meia, quando é um pacote muito grande, o bebê é muito difícil, mas já cheguei a fazer no começo, lá uns seus 5 anos atrás, uma sessão de que durou 6 horas. Aí isso me lembra a minha sessão newborn do meu filho, que também durou 6 horas e eu quase no Brasil? Morri. No Brasil. Cíntia, hoje estás feliz com aquilo que tu fazes? Eu estou. Eu digo assim, eu ganho muito menos do que eu ganhava antes, como consultora, mas estou muito mais feliz. Eu gerencio o meu tempo, eu gerencio o meu estúdio, eu faço as coisas como eu quero, do jeito que eu quero, e eu estou super feliz. Tu tiveste uma evolução, eu sinto que foi uma grande evolução em 5 anos, daquilo de onde tu começaste e onde tu chegaste. Eu acho que tu tiveste muita sorte pelo caminho também. Foi muita dedicação tua também. Tu conseguiste, eu consegui acompanhar, eu via que, olha, esta mulher... Era como se tu tivesses trabalhos todos os dias, diferentemente de muitos fotógrafos que não têm um fluxo tão grande de trabalho como... E a tua organização, por aquilo que a gente acompanha, conseguíamos ver, olha... Tu acho que foste uma das primeiras fotógrafas que teve a coragem, por exemplo, de publicar, dizer que, olha, eu por 5 fotos cobro 4.500 meticais ou cobro isto. É porque as pessoas só divulgam quando alguém entra em contato, que liga para o telefone. Sim. Eu acho que o preço tem que ser transparente. Do que adianta você esperar que a pessoa te ligue para depois você dar o preço? Você está perdendo até o seu tempo. Não, talvez é uma questão de organização e de confiança, Cíntia. Eu acho que para muita gente ou não é autoconfiante dizer que, olha, eu garanto que o meu trabalho vale isto. É aquela coisa que, olha, sou flexível, como não tenho um fluxo garantido de trabalho, se calhar, olha, hoje não tenho trabalho, alguém me procurou, ok, não tenho nada a fazer, se calhar em vez de 4.000, ok, vou-te fazer a 2.500, por exemplo. Acho que muita gente deve partir dessa flexibilidade. Eu já fui assim também.
Então, dependia do momento, dependia da onda, dependia da pessoa. Ao contrário de ti, tu vieste nos dar uma lição, tu vieste nos apresentar que, olha, isto tem que ser feito assim mesmo. Trabalhas com o tempo, trabalhas com o número de coisas que muita gente... Porque a gente tem custos, né? A gente tem custo de aluguel, a gente tem custo de funcionário, a gente tem custo de água, de luz, de internet. Sim, tudo isso é custo, é um tudo custo isso é um fixo. custo, com certeza. Além do custo fixo, a gente tem o nosso tempo. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu preciso pagar minha renda, eu preciso pagar minha alimentação, ou seja, qual é o meu valor total que eu tenho? Qual é a minha despesa mensal? Eu tenho que cobrir essa despesa mensal com o meu trabalho. Então, eu vou definir, ok, vamos dizer que eu vou fazer 30 trabalhos por mês. Esses 30 trabalhos têm que cobrir essa despesa. Então, quanto que eu tenho que cobrar por cada sessão para que eu cubra meu custo? Porque se eu estiver trabalhando e não está cobrindo teus custos, meus custos, está tendo prejuízo. Vale a pena. Então, eu digo, cobrar 2.000 meticais de uma sessão. Poderia cobrar 2.000 meticais de uma sessão. Mas isso vai pagar o quê? Não vai pagar nada. Não paga nem minha conta de energia. Né? Você tem um custo muito alto. Então, para além do investimento grande também que foi feito. Todos os investimentos que eu tinha que ter retorno daquele E são investimento. investimentos contínuos, não é um investimento que tu fazes e acabou, porque tu sabes que, olha, acompanhou uma nova tendência, surgiu esta nova coisa e estás ali atualizando, né? Então, você tem que definir o seu preço com base nas suas despesas. Então, eu tive que definir o meu preço, porque senão, para mim, não era vantagem trabalhar para ficar pagando para trabalhar, vamos dizer assim. Eu não quero pagar para trabalhar. Eu tenho que trabalhar para ter rendimento, para que eu possa pagar minhas despesas. É um negócio, não é um hobby. Já não é um hobby, né? Já foi um hobby, agora é um negócio. Então, eu preciso pagar. Então, naquele cálculo, eu defini qual é o valor da minha hora. Ok, numa sessão de recém-nascidos, eu levo X tempo, então custa X meticais. Então, foi assim que eu defini. É assim que eu defino os meus preços, com base na minha hora de trabalho e com base em todos os meus custos e despesas que eu tenho para pagar ao longo do mês. Então, é assim que eu defini. Eu acho que é assim que as pessoas devem definir, né? Agora, obviamente, tem pessoas que estão começando, precisam ganhar nome, como eu fiz no começo. Eu tenho que trabalhar de graça, eu tenho que baixar o valor, até que você ganhe reconhecimento no mercado, até que você ganhe a confiança das pessoas. Aí você consegue ir ali e aumentar o preço para pagar os teus custos, cobrir as tuas despesas. Eu até nem digo é um preço, eu acho que é uma questão de valor, né? É investimento. É investimento, né? É um investimento que você faz na qualidade do trabalho, porque você pode pagar 2.000 meticais, como pagar 10.000 meticais pelo mesmo trabalho, pelo mesmo trabalho de fotografia. Agora, o resultado do de 2.000 meticais pode ser muito diferente do de 10.000. Com certeza. Então, você vai analisar. O retorno que isso vai trazer também, você né? quer qualidade ou você quer preço, né? Vamos dizer assim. Você quer qualidade, você opta por serviço de melhor qualidade. Você quer preço, opta pelo preço. Então, tem gente que realmente não tem dinheiro para fazer uma sessão de 10.000 meticais, que realmente não tem opção. Então, vai e opta por uma sessão com um profissional que cobra mais barato. Esse profissional, um dia, vai melhorar as suas condições, a sua forma de trabalho, a sua qualidade, e também vai aumentar o seu preço. Vai ter um outro que vai estar ali sempre a suprir a necessidade daquelas pessoas que não têm o valor para pagar uma sessão muito cara. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Com certeza. Tem mercado para todo mundo. Falando a propósito disso, por exemplo, há dias estava a ver um podcast onde o Taíbo Bacara era convidado. Era um podcast do Daniel David. Então, ele estava a explicar também que a gente pensa que Moçambique não tem um mercado de luxo. Tem. Taíbo Bacara tá aí. É uma delas, né? É uma delas. Quanto então, custa um item dele? Exatamente. Não é porque nós estamos aqui, não podemos. Se a gente vai oferecer um produto de qualidade, claramente que o preço e o valor tem que estar no mesmo nível com aquilo que a gente vai oferecer. E também muito depende do cliente. O cliente tem a opção de escolha. Olha, eu quero fazer com esta senhora, não me importa quanto ela vai cobrar. E também tem alguém que pode dizer que, olha, eu não posso fazer com esta senhora e vou fazer com aquela pessoa, né? Os clientes têm a opção de escolha. São vários critérios que você tem que levar em consideração. A experiência da pessoa, a qualidade do trabalho, o preço. E aí você define. Você define o que você quer dar para o seu... E acho que as pessoas, nos newborns não poupam, porque é aquela coisa, aquela emoção está toda ligada, né? Esta fotografia de gestante, newborn, acho que são as emoções, os sentimentos mais lindos
que tu podes ter, são genuínos ali naquele momento. Eu já disse aqui também, uma das sessões que eu gosto muito de fazer é a sessão de gestante. Prazer, um momento único, né? Tu vês aquela ligação, quando é o casal, quando tá junto, é muito bonito mesmo. Eu gosto também. Hoje eu comecei com o newborn, hoje eu já fotografo fotografo criança de todas as idades, principalmente aqui nos primeiros 12 meses de vida. Fotografo newborn, fotografo outros tipos de crianças com idades distintas, famílias e gestantes. Mas o newborn já não é mais o meu cargo-chefe, já não é o que me traz mais retorno financeiro no estúdio. Vamos dizer assim, mas é o que eu mais amo fazer. Newborn. É o newborn. Eu adoro fazer todas as outras. Foi a razão pela qual tu começaste a fotografia também, né? É o que eu gosto mais de fazer, apesar de não ser o que me traz mais retorno financeiro hoje em dia no estúdio. Mas é o que, no dia que eu tenho um newborn, é o dia que eu estou mais feliz. É o dia que eu vou fotografar um recém-nascido. Adoro, adoro. Eu já fotografei mais de 500 recém-nascidos nesses 5 anos, 540 por aí. É a última conta que eu fiz. Então, assim, é muita gente. 540 crianças. Até trigêmeos eu já fotografei. E Cíntia, que gente. Recorda? 540. Uau! Em 5 anos. Eu lembro que quando eu fiz o curso com essa fotógrafa no Brasil, ela tinha, na época, já tinha fotografado mais de 600 bebês. Ela. Né? E na época eu tinha fotografado 30, né? Tinha sido ali aquele finalzinho do ano 2018, eu tinha fotografado 30. Eu falei, nossa senhora, como é que ela já fotografou 600? Quando eu chegar nos meus 100, eu vou comemorar. Já passaste. Já passei dos 500, eu já estou perto dela. Sem falar que tivemos um período em que tiveste parado de trabalhar, né? Fiquei quase um ano parada, eu fui na pandemia. Na pandemia eu fiquei fora de Moçambique durante 9 meses. Então esses 9 meses, calhar, equivalem a mais 100 bebês ali, se tivesse a trabalhar. Eu poderia ter fotografado. Muitas mães ficaram bem decepcionadas, né? Aqueles bebês que nasceram ali naquela época ficaram sem as fotos. E hoje, Cíntia, o teu trabalho já saíste do teu quarto para um quarto, e hoje até já tens um espaço onde é todo o teu estúdio. Eu saí do quartinho, esquina de um quarto para um quarto. Depois eu saí para outro espaço, para uma sala de 4,5 por 4, que era ainda em casa? Não, era num espaço comercial de uma loja. Sim, no Sininho, né? Na Sininho. E que a Helena, que era a gestora da loja, me convidou para ter uma sala lá. Porque a ideia é que ali seria um family center, teria vários serviços associados a famílias e bebês. Tinha pediatra, tinha pilates para gestante, tinha psicóloga, e eu tinha um estúdio fixo lá. Os outros profissionais eram volantes, então dependia do horário de marcação, eles usavam as outras salas. E eu tinha uma sala fixa. E lá eu tinha um espaço de 4,5 por 4, era a minha sala. Já era um espaço... Para mim já era ótimo. E eu fiquei mais de um ano lá, e depois saí, agora eu estou num novo espaço de mais ou menos uns 90 metros quadrados, e que para mim é um mundo, né? Então eu saí de uma quina para um quarto, para um quartinho maior, e agora eu estou num espaço bem legal. Isso é como é que eu vou dizer isto aqui? Tu és um exemplo, estás a ver, de dedicação, o que leva-nos, como é que a gente pode evoluir se a gente estiver focado e dedicado no nosso trabalho. De um espacinho, de uma esquina dentro do próprio quarto, até um espaço próprio de quase 90 metros quadrados, né? A evolução que isto trouxe, a satisfação que isto dá, o orgulho que a gente pode sentir de ver que, olha, estou a conseguir isto com o meu trabalho. Não é uma coisa... E é um trabalho que muita gente até pode considerar que não é trabalho, né? Mas é. As Claro que é. Vão lá sabem. É verdade, Cíntia. Meus parabéns por isso. Obrigada. Você é uma mulher de garra, muito má mesmo. E sem falar que na inspiração que tu estás a deixar aqui para muita gente, quanta gente te segue, Cíntia, quanta gente te inspira naquilo que tu fazes. Por exemplo, vejo uma das tendências que tu trouxeste para aqui ao nosso mercado foi esta coisa assim de teres pacotes para datas comemorativas, especiais. Acho que era uma coisa que não se fazia muito. Sessões temáticas. Sessões temáticas, exatamente.
Tinham pouquíssimas pessoas que faziam. Muito pouquíssimas pessoas. Eu comecei a fazer no Dia das Mães, em 2019. Foi a primeira sessão temática que eu fiz. E foi assim... Foi 2019, já não lembro se foi Natal... Não, foi Natal de 2018. Ok. Foi a primeira sessão temática que eu fiz. Foram poucas pessoas, mas foi a primeira sessão temática que eu 2018, fiz. Depois, ainda eras crua. Foi o ano que eu comecei. E a minha sessão temática foi na minha sala. Eu já saí do quarto, porque eu não tinha como receber pessoas entrando e saindo dentro do meu quarto, né? Uhum. Eu fiz num canto da minha sala, mas como eram só para mães com filhos pequenininhos, fazia todo mundo sentado. Não era um cenário muito grande, era uma coisa assim, 2 metros de largura por 1,5 de chão, mais ou menos. Eu fiz ali no cantinho da minha sala. Aí, quando foi em maio de 2019, aí foi realmente a primeira sessão temática que eu fiz do Dia das Mães. Aí eu já fiz na minha sala, já num espaço maior, eu tirei os móveis, empurrei para um canto assim, e montei um cenário grande, já de uns 3,5 de largura, onde a Dilma, da Imagine Art, fez um cenário com flores para mim. E ali eu fiz a minha primeira sessão temática do Dia das Mães, foi em 2019. Aí depois fui sempre fazendo. Eu comecei com Dia das Mães e Natal, Dia das Mães e Natal. Aí depois eu incluí Páscoa, comecei a fazer sessão dia de Páscoa, comecei a fazer sessão do Dia das Crianças, cheguei a fazer sessão de Halloween, cheguei a fazer a sessão do Eid também, que foram sessões que depois eu cortei porque não teve muita aderência, então eu cortei já do calendário. Então, hoje, para esse ano, eu fiz Páscoa. Páscoa foi agora, né? Já foi. Já terminei, fiz a Páscoa. Agora é Dia das Mães. Agora tem Dia das Mães nos próximos 3 finais de semana, depois aí Dia das Crianças e Natal. Então, eu só tenho agora 4 datas sessões comemorativas temáticas durante o ano. Porque eu tinha mais, mas como eu vi que essas são as que davam mais retorno, eu preferi manter só nessas, porque requer um planejamento, construção de cenário. E, além disso, eu preciso atender as outras crianças ao longo da semana, os recém-nascidos, as gestantes, as famílias. Então, eu não tenho muito tempo, e só sou eu, né? Eu não tenho uma equipe que eu diga, ok, façam aí o cenário que eu vou aqui fotografar. Não, tudo sou eu que faço, tudo sou eu que planejo, tudo sou eu que desenho. Tu é que pintas, tu é que preparas, tudo. Eu que preparo tudo. Eu tenho um marceneiro que faz os meus itens, mas sou eu que meto a mão na massa para pintar, para lixar, para fazer tudo. Minha casa, minha sala lá vira um pandemônio, vamos dizer assim. Uma oficina. É uma oficina de trabalho, porque tudo eu faço lá. Então, agora, vou fazer Dia das Mães agora, já começa agora nesse sábado, mas eu já estou fazendo as coisas do Dia das Crianças, que é daqui a um mês, mais ou menos, a gente já começa as sessões do Dia das Crianças. Então, requer muita dedicação de planejamento, principalmente agora no final do ano, que tem essas três datas muito próximas, Dia das Crianças, Dia das Mães e Dia das Crianças. Eu poderia, por exemplo, ter feito Dia da Mulher Moçambicana, Dia dos Pais, que também é agora, nesse mesmo tempo que foram, né? Mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para fazer tanta sessão temática ao mesmo tempo, né? Só sou eu. Eu trabalho sozinha. Então, eu tenho que priorizar aquilo que é mais o meu foco, né? Que é a parte de família e crianças. Hoje a tua equipe é o quê? É só tu? Alguma assistente tens lá? Hoje eu tenho minha assistente, que já está comigo há mais de 10 anos, trabalhando comigo há mais de 10 anos, e no estúdio ela está há 3 anos já. Ela trabalhava na minha casa e depois eu a contratei para ser assistente do estúdio. Então, hoje ela é funcionária do estúdio. Além disso, eu tenho mais uma pessoa que faz edição, que eu estou treinando, na verdade, essa pessoa. Eu já tinha trabalhado com alguns profissionais daqui de Moçambique mesmo, terceirizando a edição. Só que os tempos eram muito variáveis, eu não conseguia ter um controle. Eu queria uma pessoa para trabalhar comigo. Está contigo 100% ali. Dedicada ao estúdio. Então, eu coloquei mais uma pessoa, eu estou treinando essa pessoa para fazer do jeito que eu faço. Do jeito que tu fazes. Do meu jeitinho. Então, hoje em dia, ela faz só limpeza de pele, nem faz edição completa de pele, faz só limpeza de pele e limpeza de cenário. É uma time de mulheres? Não, é um rapaz. É um rapaz. É um rapaz. Ok. É um rapaz. Então, somos duas senhoras e um rapaz.
Então, eu estou treinando ele. Então, cada vez que ele solidifica um conhecimento, aí eu vou e introduzo um outro. Então, eu não entrei com tudo, ele só faz parte do processo. Então, quando ele estiver fazendo super bem aquilo ali, aí Já eu vai introduzo fazer a outra nova coisa. etapa. Então, até que no fim ele consiga fazer o workflow completo da edição, aí eu consigo entregar um trabalho inteiro para ele dizer, faz tudo isso e entrega. Então, aos pouquinhos a gente faz, mas por enquanto só somos nós 3. É um verdadeiro caso de sucesso. Dedicação, foco, determinação. Mas é muito trabalho também, viu? As pessoas acham que é fácil, que é muito... As pessoas veem as fotos e acham que, que lindo, que maravilhoso, deve ser tão legal fotografar criança, mas é muito trabalho. Muito trabalho. É muito Eu acompanhei trabalho. umas vezes, lembro ter lido, visto um comentário na tua página de uma mãe que diz que, olha, que tu tinhas mais facilidade de fazer o bebê dormir do que a própria mãe. Conseguias gerir o bebê de tal maneira que o bebê chegava, como é que não é, mas indisposto, se calhar, e tu conseguias confortar o bebê de modo que o bebê ficasse calminho para fazer... A gente tem um certo conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento pela parte da minha família, que meus pais são médicos, minha mãe é pediatra, então eu vivi essa questão da pediatria com a minha mãe enquanto eu era criança, então eu sempre vi minha mãe tratar e cuidar e sempre falar dos problemas das crianças, dos recém-nascidos, então eu tenho aquela informação. Além disso, eu sou mãe, tenho 2 crianças, então eu já passei por tudo aquilo ali. Então, eu dou muito conselho às mães, massagem anticólicas, a questão do umbigo, quando tem uma hérnia umbilical, como que ela deve tratar se ela ainda não passou por médico. Às vezes, eu vejo alguma situação que está acontecendo com a bebê, eu digo, olha, é melhor levar no pediatra, porque ela está assim, assim, assim. Então, as mães, elas chegam muito inseguras, principalmente quando são mães de primeira viagem. Então, se tem alguém ali para dar um apoio, para dizer, ok, isso é normal, não te preocupas com isso. Porque às vezes a mãe fica preocupada porque tá saindo a pele ou que tem pequenas borbulhas. Isso é normal, é acne neonatal. Como é que se chama? Eritema? Tem uma coisa quando a pele... Eu chamo acne neonatal, né? Quando muda de cor, né? Não é isso. Aquilo ali é quando a pele está amarelada. É quando a bilirrubina da pele está alta. Chama... o nome em português. Em inglês é jaundice. Em português eu... vou lembrar o nome, depois eu falo. Então, o bebê, às vezes, chega com a pele amarelada, que tem que tomar banho de sol, às vezes faz fototerapia no próprio hospital. Então, a gente diz, não se preocupe, é só dar banho de sol, isso vai passar. A questão das fraldas, das assaduras. Então, eu dou várias dicas, né? Posicionamento para colocar o bebê para rotar, como que é mais fácil para colocar o bebê para rotar. Então, elas se sentem acolhidas ali, né? Tem uma pessoa que não é uma médica, não tem nada a ver, não mas tem pela experiência nenhum, mas consegue... tem uma certa experiência com os bebês e posso passar algum conhecimento ali para ajudar também. Com certeza. Né? Teve um bebê que chegou um tempo desses. Foi tão legal. Eu me senti bem útil, assim. Era uma mãe de primeira viagem. Ela é minha cliente até hoje. Então, a bebê dela tinha nascido. Eu tinha nascido com baixo peso. E ela foi fazer a sessão newborn da bebê. Eu via que a bebê... Eu tentava posicionar e ela ficava o tempo inteiro à procura da minha mão. Eu tocava nela, ela ficava à procura da minha mão. Então, como se estivesse com fome. Então, eu tirava a bebê, colocava no seio da mãe. Ela começava a mamar e dormia. Aí eu tirava e ia posicionar. Aí começava aquela agonia, ela procurando a minha mão. E eu falei assim, com quanto que a tua bebê nasceu? De peso. Ela falou, ela nasceu com 2.700. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não quero que você leve a mal, falei para a mãe. Mas eu acho que você está sem leite. A menina não está mamando. Não está saciada. Eu estou vendo a fralda dela. Nós estamos aqui há 2 horas. A fralda dela continua seca. Ela não fez uma gota de xixi. Você me dá autorização para eu pesar ela? Aí ela falou, não, claro. Eu pedi para minha assistente trazer a balança. Então, eu subi, me pesei. Depois subi com a criança e pesei. Eu fiz, pela minha conta da balança aqui, ela está com 2.200. Uau. Eu acho que ela não está mamando. Primeiro pela fralda, segundo pela agonia dela de procurar a mão da minha mão para como se fosse uma mama. E quando bota no seu peito, ela está tão cansada que ela dorme. Você. Eu fosse você, eu saía daqui diretamente e ia para o hospital. Ela falou
eu podia ter sido uma mãe que tivesse interpretado ou tivesse levado como uma crítica. Não, ela falou, ok, eu vou fazer isso. Vamos cancelar a sessão. Quando ela estiver melhor, a gente refaz. Então, ela saiu dali, ela foi direto para o hospital. A criança estava desidratada já. A criança não estava mamando, teve que ir para o soro e teve que entrar com alimentação artificial. Depois ela ficou tão agradecida, ela voltou, depois já marcou a sessão, trouxe a criança para fazer a sessão comigo, trouxe, a avó tinha feito umas roupinhas de crochê, ela me trouxe uma plantinha, agradecendo, ela ficou super agradecida, porque ela podia não ter tido uma pessoa que tivesse dado essa informação a ela. E aquela criança podia chegar num estado muito mais crítico do que já estava. Ela já estava desidratada, ela já estava precisando de atendimento médico, né? E a mãe, como era uma mãe de primeira viagem, que não sabia se tinha leite, se não tinha leite, estava ali tentando amamentar e não estava amamentando, na verdade. Não era culpa dela. Mas a bebê estava passando por maus bocados e precisava de assistência. Então, foi assim, ela ficou muito agradecida. Eu fiquei super emocionada quando ela trouxe a plantinha agradeceu. Fez cartinha para mim agradecendo. Foi bem legal. Então, assim, é bom a gente passar algum tipo de conforto, de informação para a mãe, principalmente as mães que são de primeira viagem, né? Cíntia. Então, eu faço o que é possível. Quando eu vejo que tem uma situação... Emocionante essa história, só de ouvir, hein? Às vezes aparenta até que eu posso até estar sendo um pouco arrogante, mas não é. Quando eu digo para uma mãe assim, olha, eu acho que o bebê está assim, tome tal atitude, leve para o médico para ver. Teve um bebê que também chegou há uns dias atrás que estava chiando, sabe? Chiando é o quê? Voz, assim, sentir parece asma. Como se fosse uma bronquiolite, uma bronquitezinha. Eu falei, olha... Pode não ser nada, mas leve no médico. Ela é muito pequenininha e ela está fazendo esse sonzinho. No final das contas, a mãe levou no médico, era só uma gripe mesmo, e eles fizeram inalação e depois a bebê melhorou. Mas e se fosse uma bronquiolite? Podia piorar. E se fosse uma bronquite? Podia piorar. Então, às vezes, algumas mães podem até pensar assim, ela está sendo arrogante, ou está sendo de me dar essa informação, mas não, eu estou tentando ajudar. E, às vezes, realmente faz sentido aquilo que eu estou dizendo, né? Muitas vezes, né? 500 e tal crianças que já passaram das tuas mãos, Cíntia. Não é pouco. 500 e tal. Chegando aos quem sabe eu chegar aos 600 até o final do ano. Não. Até o final desse ano. 1.000 ainda tem muito tempo ainda para chegar nos 1.000. Não, os 600 só são... Esses 540 são só recém-nascidos, tá? Sim. Tem todos os outros bebês de outras idades. De acompanhamento, 2, 3, 4, isso. O acompanhamento faz mais ou menos até que idade? Até 1 ano. Até 1 ano? Que eu chamo de acompanhamento. E Quer dizer, uma vez por mês a criança tem que vir ao estúdio? Não, eu não gosto de fotografar mensalmente. Por quê? Eu digo para a mãe, é desperdício de dinheiro, porque uma criança não muda tanto entre um mês e outro. E segundo, o melhor é que a gente faça trimestralmente, porque são fases diferentes. Primeiro, recém-nascido, nasceu. 3 meses a criança já enxerga 100%. Já abre bem os olhos. Já abre os olhos, já reage a quando você fala, quando a mãe fala, ou quando você faz uma brincadeirinha, ela já dá um sorrisinho. Então, ela já tem expressões, né? Com 6 meses, a criança já senta. Já sorri melhor. Já é uma outra fase, que você brinca, a criança já sorri bastante. 9 meses é a fase do engatinhar. Então, são fases de desenvolvimento da criança. E 1 ano que é o aniversário. Então, às vezes, as mães querem falar, eu quero fazer todo mês. Eu não faça todo mês. Eu posso até fazer todo mês. Para mim, seria ótimo. Você está me pagando para eu fazer todo mês. Mas você não vai ver tanta diferença, por exemplo, entre 1 e 2 meses, entre 4 e 5 meses. É melhor fazer o acompanhamento trimestral, que você vê mais a evolução, o desenvolvimento do bebê naquele período. Esse aconselhamento também é muito importante, a ver esta parte em que a gente está a ver o que é melhor para o cliente e não melhor para nós, né? Senão, se fosse para uma pessoa que tivesse, ok, queres fazer todos os meses, vem faz, gasta, né? eu ganho. Às vezes as mães querem fazer os álbuns, estão fazendo o acompanhamento. Eu falei, não, espera, não faz o álbum agora. Deixa juntar mais fotos. Junta o acompanhamento inteiro e faz um único álbum. Vai ter 2 despesas, deixa para fazer tudo no final. As mães chegam já no estúdio e dizem, eu quero já fazer o álbum. Calma, espera escolher as fotos primeiro, depois a segunda etapa é a parte dos produtos impressos. Não, espera. Então, assim, eu não fico puxando para o lado financeiro, né? Eu quero ganhar dinheiro. Eu tento aconselhar que realmente a cliente tenha o melhor produto, o melhor resultado no final.
E vi aí que estás a preparar também um workshop, né? Uma pequena formação. Para junho, Vai ser o quê? Essa formação vai ser de um dia também, como igual àquela que tu... Vai ser de um dia, é mais para quem realmente quer começar a trabalhar com recém-nascidos. Ok. Então, vai ser um dia em que eu vou ensinar o posicionamento no puff, como fazer o enroladinho do bebê, como acalmar o bebê. Basicamente, aquilo que eu aprendi. Né? E está previsto para quando isso? Para junho, 10 de junho. 10 de junho. E já tens aí pessoal inscrito nisso? Tenho 3 pessoas inscritas. Qual é a tua capacidade? Até 6. Até 6? Até 6 pessoas. Eu poderia botar mais, mas Poderia eu não quero. Dar mais. Eu quero dar atenção às pessoas. Imagina 10 pessoas dentro da sala, cada um fazendo uma coisa. Então, leva muito mais tempo para eu acompanhar todo mundo. Então, o conteúdo que eu consigo cobrir dentro de 8 horas de aula é muito menor. Então, eu prefiro fazer turmas menores, que tem um foco melhor. Vai ser também uma formação o dia inteiro? Vai ser o dia inteiro, manhã e tarde. Então, no primeiro período da manhã, eu vou falar a parte teórica, eu vou fazer posicionamentos com um boneco. Essas pessoas vão ter um boneco ali para posicionar, para enrolar, para colocar nas posições. O período da manhã vai ser a parte teórica. Parte teórica. E à tarde vai ser a parte prática com bebês reais, né? Bebês de verdade. Só que aí, no caso, a parte da tarde, só eu vou manipular o bebê. Porque as pessoas não têm formação, não têm experiência. Eu não vou colocar um bebê de uma mãe que está me confiando a criança na mão de outras 6 pessoas. Pode acontecer alguma coisa. A responsabilidade é minha. Então, quem vai posicionar esse bebê, transicionar, fazer as fotos, sou eu. Eles vão fotografar, mas eu vou fazer a transição. Eles vão fazer aula prática, mas só com o boneco. As inscritas são mulheres? Tem um rapaz e 2 mulheres. Uau, que bom! Então, ainda temos 3 vagas. Um rapaz já inscrito aí para fazer sessão de newborn. Que bom. Eu sempre achei que é possível, né? Mas eu acho que as mulheres é que têm mais jeito para isto, pegar. Newborn, estamos a falar, uma sessão de newborn faz o quê? O bebê tem que ter no máximo quantos dias? 15 dias. Tem fotógrafos que fazem somente até 12, eu faço até 15. Por que essa diferença de 12 e 15? O que muda aí? Não muda muita coisa do 12 para o 15, mas também podem dizer assim, também não muda muita coisa do 15 para o 17, mas muda. Do 12 para o 17 vai mudar bastante. O problema que a gente faz quando o bebê é bem novinho, por quê? São 3 pontos principais. O primeiro é a flexibilidade do bebê. Os ossos ainda não estão todos durinhos, ainda estão mais flexíveis, as articulações. O bebê já não está muito gordo, em que a gente consegue, que a própria gordura impede que a gente faça o posicionamento. Porque imagina que você pega um bebê super gordo e vai tentar colocar o joelho aqui na barriga. Não vai, porque tem tanta gordura na perna que o joelho não vem. Então, tem a questão da flexibilidade. A segunda questão é o sono. Os primeiros dias que o bebê nasce, o bebê come e dorme. O bebê não fica acordado. Ele está ali recuperando aquele peso que ele perdeu. Xixi, cocô, mais nada. O bebê, quando nasce, perde 10% do peso. Então, aqueles 10 primeiros dias, ele está recuperando o peso que ele perdeu. Para recuperar, ele não tem que gastar energia. Só tem que dormir. Então, tem que dormir e comer. Então, ele come e dorme. Então, é nessa fase que a gente consegue ter mais chance de trabalhar mais poses, porque a gente consegue mexer no bebê sem o bebê acordar. Porque muitas mães chegam para mim e fazem assim, Cíntia, mas lá em casa ele dorme o dia inteiro. Dorme o dia inteiro, mas tu mexe nele o dia inteiro? Não. Tu amamenta e põe ele no berço. Põe na alcova, o bebê dorme. Aqui não. E essas 2 horas que a gente está aqui, eu vou passar 2 horas mexendo no bebê. Eu não vou dar sossego para ele. Então, se é um bebê que já não está mais nessa fase desse sono profundo, já é um bebê que já está mais alerta, que já passa mais tempo acordado, eu não consigo mexer tanto no bebê para fazer tantas fotos sem o bebê acordar. E o terceiro ponto são as cólicas. Geralmente, as cólicas começam a partir do 10º dia. Então, bebês com cólicas já são muito mais difíceis de fotografar, porque eles ficam se remexendo, eles reclamam. Então, são basicamente esses 3 pontos que definem a idade, né? A idade máxima da fotografia do recém-nascido. Flexibilidade, o sono e as cólicas. Isso tudo, se a gente conseguir fazer dentro dos primeiros 12, 15 dias, o momento certo, né? Eu não faço com menos de 4 dias, porque eu já acho que o bebê é muito novinho. Porque eu tenho muito. Mas já a mãe interessada em fazer bebê logo assim? Porque, principalmente os muçulmanos que cortam o bebê no 7º dia, cortam o cabelo do bebê no 7º dia. Então, as mães querem fazer o bebê com cabelo.
enquanto o bebê ainda tem cabelo, antes de cortar o cabelo. Então, geralmente, essas pessoas vão ali entre o 5º e o 7º dia. Eu não faço antes de 4 dias. Antes de 4 dias, não faço. Então, quem realmente precisa cortar o cabelo e quer fazer a sessão com o cabelo, aí faz ali entre o 5º e o 7º dia. Os outros, eu geralmente aconselho fazer entre o 8º e o 12º. E os bebês mais velhos, quando deixam para marcar, já está tarde, aí eu faço até 15. Mas o melhor tempo é por volta dos 10 dias, pela minha experiência. E até pais, eu como pai, para mim era difícil pegar meu bebê com esses 10 dias, sei lá. Mas também vem com a experiência, né, Cíntia? Vem com a experiência. Eu pego tão fácil. Eu tinha tanto, era engraçado, Ismael. No começo, quando eu comecei, eu tinha medo de segurar os bebês. Imagino. Ai, meu Deus, esse bebê cai da minha mão. E se acontece alguma coisa com o bebê? Hoje eu sinto uma tranquilidade tão grande. Parece que eu faço aquilo há 1000 anos. Eu pego um bebê com uma mãozinha só, eu já ponho ela aqui assim, eu encosto aqui. Eu não tenho medo nenhum de pegar um bebê, eu não tenho medo nenhum de fazer uma sessão de trigêmeos, de fazer uma sessão de gêmeos. Antigamente eu ficava nervosa. A primeira vez que eu fiz gêmeos, eu falei, meu Deus do céu, se um já é difícil, como é que eu vou fotografar 2? Mas a experiência que traz a prática, não há outra coisa. Quanto mais tu fores trabalhando nisso, mais tu vais desenvolver habilidades, mais tu vais descobrindo os teus pontos fortes. E a gente começa a conhecer os bebês. Então, quando chega um bebê, por exemplo, eu fiz, esses dias eu fiz gêmeos, semana passada. Fiz um casalzinho de gêmeos, 2 meninos, eles tinham 15 dias. Um deles era super flexível, o outro era extremamente duro. Então, na hora que eu peguei, que eu tentei o primeiro, tentei colocar nas posições que eu vi que ele não deixava, eu falei, esse aqui vai ter que ser fotos completamente diferentes do irmão. O irmão já era muito mais flexível. Então, as poses que eu fiz com um, eu não fiz com o outro. Mas eram fotos conjuntas? Não. Quando são gêmeos, eu fotografo um, depois fotografo o outro, e em alguns momentos eu fotografo os 2 juntos. Então, por exemplo, imagina que chega gêmeos lá. Um está acordado, o outro está dormindo. O que está acordado, eu deixo com a mãe amamentando até ele dormir. Eu começo com o primeiro. Quando esse primeiro, por exemplo, o primeiro continua dormindo e o segundo já dormiu, aí eu faço juntos. Aproveitando os dois enquanto estão dormindo. Dois dormindo juntos. Ou então, se esse acorda, o outro já dormiu, eu troco. Então, eu vou de acordo com o estado do sono dos bebês. Então, os 2 dormindo, eu fotografo os 2 juntos. Estão os 2 acordados, aí eu fotografo um acordado, depois fotografo o outro. Se está um acordado, então eu vou variando de acordo com o estado do sono deles. Então, mas é engraçado que eles eram tão distintos. Nessa sessão, o quê? Numa sessão de gêmeos, muitas das vezes acabamos de ter mais fotos dos meninos separados, não juntos. Imagina, numa sessão de 10 fotos, eu faço 7 fotos, 6, 7 fotos separados, 3 juntos. Até eu digo até uma coisa para as mães. Primeiro, é impossível fazer todas as fotos dos bebês juntos. Não tem tantas posições que eu consigo botar esses bebês juntos. Imagino entre gêmeos, então. E segundo, quando essas crianças crescerem, eles têm que ter a identidade própria deles. Eles querem, um dia que eles estiverem na escola, eles mandem uma foto de quando você nasceu. Eles não querem mandar uma foto dele com o irmão. Ele tem que ter a vida dele própria. Ele tem que ter a foto dele com a mãe, a foto dele com o pai. A vida dele é separada da vida do irmão. Então, tem porque são gêmeos, tem que vestir igual, tem que estar junto. Não é, gente, são pessoas separadas. São pessoas distintas que vão crescer, cada um vai ter sua vida. Ninguém vai levar uma vida grudada na vida do outro. São irmãos, mas não são a mesma pessoa. É aquele afeto de gêmeos. Imagina quando são primeiros gêmeos. Então, a gente pensa assim mesmo, né? Aquele afeto emocional e tudo. Tudo igualzinho para eles. Então, aí eu sempre digo para a mãe, eu sei que são gêmeos, mas a gente fotografa separado e depois fotografa junto. Então, esse mês agora de março, eu nunca vi uma coisa dessa em 5 anos da minha vida. Eu devo ter fotografado 6 casais de gêmeos. Agora, no mês de março. Só no mês de março. Eu nunca vi tantos gêmeos na minha vida. Tantos. Se eu olhar na minha página hoje no Instagram, em um mês eu fiz 6 casais de gêmeos. Newborns? Não só newborns, teve crianças já de 3, 4 meses também. 3, 4 meses. Já tinhas feito a sessão antes? Não, ou foi... não, foi a primeira vez que a mãe trouxe. 6 casais. Eu fiz, o que está acontecendo, hein? E gêmeos, pandemia de gêmeos? Rapaz, menina, ou casais? Variado. 2 meninas, casal, 2 meninos.
Você vai ver aí nos próximos dias aí a postagem na E página. teu de vários processo, gêneros. Cíntia, como é que é? Tu fotografas hoje, depois de quanto tempo tens o trabalho pronto? Como é que funciona? De quanto tempo entregas? Então, Como é que está eu isso? fotografo hoje, eu tenho até 5 dias para mandar as fotos para os pais. Para os 5 pais dias corrido, escolherem? para os pais Ou já estás a escolherem, entregar? Ok. escolherem. Eu não edito nada. Sem Do eles jeito que escolher. sai da câmera, eu só faço pequenos ajustes de corte, de centralização. Enquadramento, coisinhas assim. Basicamente só isso. Algum ajuste ou outro de luz, porque geralmente eu fotografo underexposed. Então eu ajusto um pouquinho ali a luz e mando para os pais. Os pais, eles têm até, eu mando até 5 dias. Porque como eu estou fotografando, então eu vou filtrando e Juntas depois vou um mandando. dia, que é a tua Que é quarta-feira, a minha né? quarta-feira, é dia de quarta-feira, que é hoje, É é o dia hoje, de mandar yeah. as fotos que eu fiz nos últimos dias. Então, eu mando tudo para os pais. Então, depois que eles escolhem, eu tenho até 30 dias para entregar as fotos. Eu geralmente entrego muito antes. Mas é um prazo que tu dás, no caso de... O meu prazo é o meu prazo de segurança. Eu nunca extrapolei esse prazo, nunca na minha vida, nos meus 5 anos. É mais uma questão de segurança para mim, para ninguém ficar mandando mensagem. E aí, as fotos estão prontas. Mas mesmo Aquela assim, ansiedade, mas né? mesmo As assim, pessoas querem ver logo. Mesmo assim, as mães mandam mensagem. E aí, quando é que fica pronto? Eu fiz, está lá no catálogo, são 30 dias. Mas, porque o que é que acontece? Como eu fotografo muita criança que faz 1 ano, Sim. eu fotografo muitos aniversários, gestantes. Então, eu tento organizar as entregas de acordo com as datas dessas pessoas. Então, tem uma criança que eu fotografei semana passada, mas que faz aniversário essa semana, eu vou editar as fotos dela primeiro, tem urgência, o registro do aniversário dela é agora nessa semana. Então, eu E preciso ninguém vai entregar querer antes. publicar foto de criança um mês depois do aniversário. Exatamente. Então, os aniversários têm sempre prioridades com relação às entregas. Então, a gente sempre entrega primeiro os aniversários, depois vem as outras sessões. Até porque os newborns são os que dão mais trabalho de edição. Porque o newborn tem acne neonatal. O newborn tem... eu ainda não lembrei o nome, ó. Aquele Tem a pelezinha amareladinha, esqueci o nome, vou lembrar. Nem que seja no final do podcast. Aí, vamos lá pesquisar isso aqui agora. Então, o bebê tem a pele amarelada, outros bebês têm a pele super avermelhada, diferença de tonalidades do resto do corpo para a cara. Tem acne neonatal, tem muita pele soltando, principalmente na parte das pernas e nos braços. Então, leva muito mais tempo para editar, para limpar essa pele desses bebês do que dos outros. Um bebê de 1 ano não tem quase nada para você corrigir na pele. Já tem a pele formada, já é bem né? lisinha, não tem acne. A não ser quando tem, às vezes vem com um arranhão, um machucadinho, mas é uma coisa muito pontual. Então, realmente, a edição do newborn leva Icterícia. 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 Isso, pronto. O Google Safone, já? Tá vendo? Pronto. Então, aí eu priorizo realmente com base nas datas. Mas estás a ver, por exemplo, isto aqui é uma coisa que está... Para quem é um leigo, que pensa que se calhar o bebê, não temos muito trabalho em pós-produção com o bebê. Tem muito. É o que mais tem é o recém-nascido. É o que mais dá trabalho na edição. Muito mais. E estamos mais a falar do só que do rosto, hein? Não estamos a falar... Não, quer dizer, primeiro, a parte das fotos do bebê está coberto, vamos né? lá, Porque a foto do recém-nascido, o primeiro plano é o rosto do bebê, sempre. Eu nunca tiro o bumbum do bebê antes do rosto. Então, o rosto é que está ali em ênfase na foto. Então, está muito ali exposto. Então, qualquer imperfeição aparece. Numa gestante, por exemplo, faço uma foto de corpo inteiro, eu praticamente não vejo as imperfeições do rosto dela. São pequenos ajustes que eu faço ali. Já vem maquilhada e tudo já vem também. maquilhada, exatamente. Então, são pequenas correções. A não ser quando eu tiro uma foto mais de perto, que aparece mais as imperfeições, dá mais trabalho de limpar. Mas o bebê não. O bebê está sempre o rosto em primeiro plano. Então, o bebê sempre vai dar mais trabalho, porque eu falo dos recém-nascidos. Todo bebê passa por esse processo de pós-produção. Todo. Agora, explica outra coisa. Se eu te mostrar uma foto do antes e o depois de uma edição, você nem acredita, porque é muita diferença. Mas mostra, publica, partilha ali um dia para a gente ver às vezes eu faço, às vezes eu estou editando e boto assim, before and after. No Stories. Um bebê super vermelho, você vê que é um bebê branco, mas o bebê nasceu, mas ele está super vermelho. Então, a gente tem que tirar toda aquela vermelhidão ou todo aquele amarelado da pele do bebê para deixar a pele realmente da cor que realmente é. Explica mais uma outra coisinha aqui, para eu já entrarmos na reta. O teu flow de trabalho é o quê?
editas todos os dias ou só tens reservas um dia para edição? Como é que tu geres? Fotografas, juntas tudo, vais à edição? Eu edito quase todos os dias, mas meu dia principal de edição são as quartas-feiras. As quartas-feiras é o que eu faço o maior volume de edição. Por quê? Nos outros, eu tento organizar minhas sessões de forma que eu passe o maior número de tempo no estúdio, que é o meu tempo útil de trabalho lá. Eu não vou fazer uma sessão, por exemplo, às 9 da manhã, e depois eu tenho outra às 15, depois eu tenho outra às 17. Eu organizo de forma que eu atenda uma atrás da outra. Por quê? Porque no outro período eu estou editando, eu estou enviando as fotos, eu estou fazendo alguma outra coisa, montando cenário. Então, eu tento passar o menos tempo possível dentro do estúdio. Mas o dia que eu mais edito é a quarta-feira. Tentas passar menos tempo possível dentro do estúdio? Dentro do estúdio, porque eu não edito dentro do estúdio, eu edito em casa. Por que fazes assim? Eu gosto de estar em casa, porque eu edito até de noite, eu não quero ficar no estúdio até de noite. Então, nem computador no estúdio eu tenho. Nem computador no estúdio tens? Só em casa. Eu edito, eu termino a sessão, trago os cartões de memória para casa, passo o computador, faço tudo em casa. Inclusive a pessoa que trabalha comigo na edição também trabalha na minha casa. Também trabalha na tua casa? Primeiro porque é um rapaz, então eu não gosto que às vezes estou fotografando gestante, tem um rapaz ali, então eu gosto de trabalhar só eu e a Helena, e o resto tudo eu faço em casa de edição. Eu gosto, porque aí final de semana eu quero editar, eu digo, eu sou workaholic. Workaholic. Eu tenho o meu sábado que eu posso não fazer nada, mas quando eu não estou fazendo nada, eu quero sentar na frente do computador para fazer alguma coisa. Aí já viu, aí eu terminei editando. Cíntia. Hoje mesmo de manhã eu editei 2 trabalhos antes de vir para cá. Quantos cenários tu já tens lá no teu estúdio preparados, assim, organizados, tudo isso? Cenários organizados, prontos, a gente só tem para crianças de 6 meses a 1 ano ou de 2 anos a 5 anos. A gente tem... Pergunto isso só... dizer mais de 120 cenários. Mais de 120 cenários. Aí eu já cataloguei todos, que antes eu mandava as pessoas olharem no Instagram. Para escolherem. Olha no Instagram e vê qual é o que você gosta. Eu já tenho 3.000 fotos, não tem como as pessoas ficarem passando 3.000 fotos para procurar o cenário que elas querem. Ou ir lá nos destaques, porque nem sempre eu ponho tudo nos destaques. Então, eu fiz um catálogo. Então, quando as mães vêm fazer a marcação, eu já mando o link do catálogo. Elas olham todos os cenários. Seleciona aquilo que já quer. Já está dividido, rapaz e menina, e ela já escolhe, já me manda qual é o cenário que ela quer. Por exemplo, hoje já tenho 3 crianças agora à tarde. Hoje é o dia que eu não iria trabalhar, mas vou trabalhar porque sábado tem o Dia das Mães. E aí, na segunda-feira, eu não vou trabalhar. Então, essa semana, a minha quarta-feira tem que ser útil. Então, hoje eu trabalho. Tem já 2 sessões agendadas? Eu tenho 3 sessões agendadas hoje, agora à tarde. Então, as 3 já estão prontas desde ontem. Não, tem um newborn, tem uma criança de 6 meses e tem outra criança de 1 ano. Não, uma de 2 anos. Já está tudo pronto, desde ontem. Eu saí ontem, final da tarde eu já deixei tudo montado, já está tudo pronto para as sessões de hoje. Então, os cenários que as mães escolheram para a criança de 6 meses e de 2 anos já está pronta. O do recém-nascido vai ser só no puff, já está com a cor que a mãe escolheu. Então, já está tudo pronto. Então, eu tento agilizar o meu processo, né, de escolha de cenários. Então, já está tudo pronto. Tudo, na verdade, todo o meu atendimento pelo WhatsApp já é meio que, não vamos dizer automatizado, mas já tudo padronizado. Então, tem aquelas mensagens as mensagens prontas. As respostas automáticas. As respostas automáticas de entrega, de cenários, de feedback do cliente. Está tudo pronto. Eu só tem que entregar um trabalho. Já mando o link, mando todos os outros textos atrás, que é de feedback, de orientações para download. Está tudo prontinho lá, então... Automatizado, praticamente. Já automatizei para diminuir. Não ter que ficar digitando tudo toda vez para todos os clientes. Então, já tudo prontinho. Sim, senhora, minha amiga. É sempre um prazer, aprendes. Podemos repetir esta conversa outra vez, mas há de ser sempre um aprendizado diferente. Fico feliz pelo teu sucesso, pela tua entrega, pela diferença que estás a trazer, pela oportunidade que estás a dar. É muito nice, estás a ver? Para mim, eu vejo isso, sou teu fã. Fizeste uma grande diferença neste nosso mercado de fotografia. Inspiras muita gente, Cíntia.
E vendo o teu trabalho, conseguimos ver que sim, isto aqui é uma profissão que pode ser levada a sério mesmo. Né? Teres um segmento definido, saberes que esta assim, não digo que seja errado, né? Muita gente faz, que não tem um segmento mesmo definido, fotografa isto, fotografa aquilo. Mas os verdadeiros benefícios mesmo vêm disto que tu fazes, de saberes que estás focada nisto, concentras nisso, investes nisso e o retorno vem disso mesmo. Eu acho assim, quem quer fazer tudo não faz nada bem feito, né? Você quer fazer fotografia de casamento, de criança, de adulto, de gestante, de eventos, você termina tendo que fazer tanta coisa que você não se dedica a nada. Então fica tudo, você até faz, espalhado, mas fica tudo né? mais ou menos, né? Eu acho, no meu caso, essa é a minha visão. Pode ser que as pessoas tenham uma visão diferente. Eu acho que as pessoas têm que ter um foco, né? É igual ao médico, né? Uma especialidade. Uma especialidade, né? Ou é cardiologista, ou é pneumologista, ninguém é... Não são todos que são médicos Clínico geral não faz uma cirurgia cerebral. Ele só meio que diagnostica mais ou menos o que é e encaminha para os especialistas. Eu acho que a fotografia também tem isso, né? Uns são especialistas em gestantes, outros são especialistas em casamentos, em fotografia infantil, fotografia de moda, fotografia comercial. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Às vezes as pessoas ligam para mim e dizem, você fotografa evento? Não fotografa evento. Você faz fotografia comercial de produtos? Gente, eu nem sei. Eu não tenho nem experiência para fotografar um prato uma garrafa, de comida, uma não sei o coisa que. Eu tenho que estudar antes de fazer. Eu não vou dizer a você o que eu faço e depois não sai bem feito. Eu prefiro não fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que tudo tem que ter um foco, né? O meu foco, pelo menos, é crianças e famílias. Mas quando tu também pensaste nisso aí, ok, vou investir nisso, também fizeste um pequeno estudo, viste que, olha, aqui, ninguém está fazendo isso, sim, né? Quando eu comecei, eu vi que ninguém fazia. Então, eu falei, se ninguém fazia, é um nicho super aberto no mercado que eu posso investir. Eu tinha capacidade para fazer, eu investi, e graças a Deus deu certo. Né? E hoje tem várias pessoas que já fazem também, e é até bom ser inspiração, servir de exemplo para outras pessoas, para que as pessoas também sigam. Claro, com certeza. É assim que a gente vai progredir, né? E eu acho que há espaço para todos, né? Hoje, por exemplo, vemos a fotografia. Temos muitos negócios de fotografia aqui agora. É um negócio que está a explodir, né? E empreendedorismo, como disse, né? Hoje as pessoas pegam na câmera e inventam-se. Estão a trabalhar, estão a fazer acontecer. E vejo a evolução também de muitos outros fotógrafos que dedicam-se mesmo e levam o trabalho a sério e conseguem mesmo viver só de fotografia. Não é uma coisa que podemos dizer que era possível, era fazível há algum tempo atrás ser dependente de fotografia como única fonte. Não é fácil, né? Você tem que meio que fazer um malabarismo para conseguir chegar e sobreviver disso, né? Porque não é uma profissão que renda balhurdos de dinheiro aí, né? Então, você tem que saber como fazer, né? E se realmente é aquilo que você quer, se está satisfeito com o que faz. Eu digo o que eu falei, eu ganho muito menos do que eu ganhava quando eu era consultoria de informática, mas eu estou satisfeita, paga minhas contas. Eu vivo ok. Então, para mim, eu estou satisfeita. Não pretendo ficar milionária sendo fotógrafa. E tens tempo para o tempo, né? Tenho tempo para mim, né? Eu tenho tempo para ter minhas férias. Tiro 2 meses de férias por ano. Mês de agosto eu saio de férias. Mês de dezembro eu saio de férias. Consigo passar final de semana com a minha família, porque eu acho que é uma coisa que realmente as pessoas que trabalham com fotografia de eventos sofrem muito, né? Não tem vida familiar, né? No final de semana, porque esses eventos todos acontecem no final, maior parte do final de semana. Então, quando eu fotografava casamento, era tudo final de semana. Chegava em casa, meu filho estava dormindo. Na verdade, era minha filha. O Rafael nem era nascido na época. Então, quando as pessoas me ligam, faz eventos, eu disse, faço não. Trabalho final de semana, não. Trabalho sábado. Só até às 12, 13 horas. Só quando eu tenho sessão temática é que eu trabalho o dia inteiro, dia de sábado e domingo. Mas isso compensa em outros finais de semana que eu também vou deixar de trabalhar mais para frente. Mas eu prezo pelos meus finais de semana. Tenho um tempinho para ficar em casa, para assistir meu Netflix, ficar um tempinho com as crianças, viajar. Se o trabalho que tu fazes consegue também, né? Gerir dessa maneira, acho que estás no caminho bem... Acho que não precisas mudar nada. Consegues ter os finais de semana, consegues
produzir bem durante os 5 dias de segunda a sexta e tudo. Acho que deveríamos todos conseguir fazer isso, Cíntia. Outra coisa é aquilo que eu falei, né? Eu fiz os meus cálculos, né, de valores com base nas minhas despesas, no meu tempo de trabalho. Então, eu não posso também extrapolar, querer atender o dobro do que eu atendo, porque eu não vou conseguir ter vazão de atendimento, de edição para todo mundo. Então, eu trabalho, que eu consigo atender de 4 a 5 pessoas por dia, no máximo. Depois, mais do que isso, eu não tenho condições de atender. Porque eu também não vou ter condições de editar. Porque eu trabalho sozinha, eu não tenho outra pessoa que trabalhe comigo. Talvez, quando essa pessoa que já trabalha comigo agora estiver mais avançada, eu consiga ficar ali tocando no estúdio e ele dando vazão nas edições. Mas, por enquanto, vamos dizer que 80% do trabalho da edição quem faz sou eu. Eu espero que esse rapaz assista a este podcast e consiga perceber como é que a Cíntia trabalha e quais são as expectativas que a Cíntia tem para com ele. Porque ele tem que evoluir, tem que fazer... Tem que evoluir, porque além dele, não só tem ele, tem minha filha também, que eu estou ensinando a editar. Porque lá em casa esse ano eu falei assim para ela, esse ano não tem nada de borla aqui para você. Você quer, você vai ter que trabalhar. Ela já tem 14 anos. Eu falei, quer comprar uma blusa nova, quer comprar um tênis novo, trabalha, ganha teu dinheiro e compras. Acabou a mamata. Vida boa, acabou. Então ela já começa ali... trabalhar. Aí quando o dinheiro dela acaba, ela, mãe, tem foto para editar? Eu tenho aqui essa foto. Ela já sabe fazer exatamente o que ele sabe fazer. A limpeza de pele, eu pago para ela. E com 14 anos, com 14 anos, pago para ela por foto que ela faz. Ok. Ela recebe o dinheirinho dela, vai para o cinema, compra as coisas dela e pronto, como trabalho. Um trabalho digno, ela já sabe. Eu, com 14 anos, eu já trabalhava. É muito bom a gente conseguir incutir isso nas crianças, perceberem o valor, não só saber que papai precisa de dinheiro, mamãe precisa de dinheiro, saber quanto custa ganhar, né? Eu, com 14 anos, meus pais tinham plenas condições de me dar tudo o que eu quisesse sem eu precisar trabalhar, de me bancar, vamos dizer assim. Mas eu nunca fiquei satisfeita com isso. Por quê? Eu não queria ficar pedindo. Eu quero comprar uma blusa, tenho que pedir dinheiro com meu pai. Eu nunca tive mesada, né? Então, eu não queria ficar pedindo dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar, eu fazia doce. Eu dava aulas de inglês, geografia, física, química. Com 14, 15 anos? Para crianças menores. Quando eu estava na faculdade, eu tinha bolsa de iniciação científica e eu também dava aula para crianças que estavam na 8ª, 7ª, 8ª série. E ganhava meu dinheiro. Fazia doce, vendia na escola, vendia na faculdade. Nunca tive vergonha nenhuma de trabalhar. E sempre dependi muito pouco dos meus pais para me sustentar, já depois de grandinha, né? Comprava, fazia as coisas com meu dinheiro. Ficaste independente muito cedo, muito, então. Muito. Graças a Deus. Eu gostaria que meus filhos sejam da mesma forma, que não contem com o meu dinheiro, com a minha herança, com o meu trabalho para viverem. Eu quero que eles construam o próprio rumo sozinho, o quanto mais cedo possível. Porque trabalhar só dignifica a pessoa. Porque às vezes ela fala, eu vou vender doce na escola. Eu fiz, qual é a vergonha de vender doce na escola? Nenhum. Porque essa geração de hoje, tudo é vergonha. Vergonha, né? muita eu tenho vergonha. vergonha porque eu vou vender doce na escola. Qual é a vergonha? Vergonha é depender de outra pessoa para comprar tuas coisas. Orgulho tu tens que ter, dizer, eu comprei com meu dinheiro, com o meu trabalho. É isso que eu quero. Grandes valores está a tentar transmitir. Vais conseguir, pá. Então, desde e que a gente também aprenda com acabou, isso. Acabou, vida mansa agora aqui, acabou. Quem quiser vai ter que trabalhar. E aí, quando o dinheiro dela acaba, que ela precisa de mais, ela pergunta se tem foto para editar. Já está a despertar nela, isto aqui, já está a perceber. E eu falei para ela assim, não fica esperando o dinheiro acabar, não. Vai fazendo tua poupança. Vai juntando teu dinheiro. Todo dia tu pergunta para mim se tem de foto para editar. No final, terminou de estudar, finalzinho da noite, ou no sábado, no domingo, não tem nada para fazer. Senta aqui, vai editar. Ganha teu dinheirinho, junta, faz o que tu quiser da vida com ele. Um dia mais na frente, pode comprar teu carro, pode comprar o que tu quiser. Eu comprei meu carro assim. Meu primeiro carro eu comprei assim. Com o meu trabalho, dando as minhas aulas particulares de inglês, geografia, química, matemática. Pronto, fazendo isso. Eu só tenho orgulho de contar essas histórias. Não tenho nenhuma vergonha de contar que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Claro que não. Acho que não deve haver vergonha nenhuma Mas nisso, a geração né? de hoje tem isso, né? Eu acho que eles estão muito acostumados. Os pais são tão ausentes, trabalhando fora, que eles tentam compensar isso de outra forma, dando demais. Eu acho que... Suprindo aquele com bens, né?
Eu fiz isso com a minha filha, com a minha primeira filha. Eu digo que eu dei demais. Estava já a tentar preencher um buraco que havia ali. Aquele tempo que eu estava ausente, que foi uma fase meio complicada da minha vida, né? Também foi a minha separação do meu primeiro casamento. Eu não estava muito bem da cabeça, vou dizer assim. Então, eu estava muito ausente. Então, eu estava sempre tentando compensá-la materialmente. Já com meu filho, agora a regra é completamente diferente. Já é outra história. Já meio que crio como meus pais me criaram. Ali. Sim. Não tem vida fácil, né? Porque as crianças terminam ficando muito acostumadas com o dinheiro dos pais, que os pais vão prover tudo. Mas é isso. Isso aí, vamos reservar um outro podcast para um papo sobre já saímos até da fotografia, educação, mas é muito importante educação, a gente né? comentar, saber como é que é, para partilhar essa experiência sobre... Eu acho que é um problema também da atual, tem que ser conversado, né? Partilhar experiências, saber como é que a gente está a educar as nossas crianças, o que é que eu posso aprender contigo, o que é que tu podes aprender comigo, isso tudo, né? Acho que seria um papo interessante. Temos que terminar, Cíntia. Temos, né? Na outra vez já vamos há quanto tempo? Que horas são? São 11h20. Uau, já fomos muito tempo, hein? Em jeito de... Mais do que da outra vez. Já ficamos mais, né? O pessoal já dizer, pelo amor de Deus, manda essa mulher Imagina embora. da terceira vez que a gente conversar, aqui, então. 2 horas, a gente quer sair, tomar um café, tomar uma água, pelo amor de Deus. Eu vou te pedir para deixar aqui alguns conselhos, últimas considerações que puderes deixar para pessoal que te segue, pessoal que inspira em ti, Cíntia, pessoal que te admira. O que é que tu darias aqui? Bom, primeiro para as pessoas que querem seguir nessa vida de fotografia, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é dedicar um tempo de estudo para realmente conseguir consolidar a informação, o conhecimento, dedicar realmente muito tempo a isso e não ter medo de começar. Comece do jeito que você puder. Onde você estiver, puder investir com aquilo em que vista, você tiver. com o que você tiver. Eu comecei na esquina do meu quarto, num espaço de 1,5 m por 1,5 m, com um baldinho que eu tinha dentro da minha própria casa, um paninho que eu tinha em casa. Eu comecei assim. Você também pode começar. Então, comece. Eu acho que mais do que a parte material é a parte mental, intelectual. Desenvolva, pesquise, se inspire em outras pessoas. Não se inspirar é diferente de copiar, né? Sim. Se inspire, veja, tente fazer melhor, mas copiar não, pelo amor de Deus. Mas é isso. Então, comecem onde estiver, com aquilo que tiver. Para as pessoas que me seguem, eu só tenho que agradecer. Já estamos aí com quase 15, 14 mil? 16 mil seguidores. Acho que está perto de 16 mil seguidores. Isso aí faz-me lembrar, eu lembro quando eu comecei a seguir, Cíntia, acho que tu devias ter por aí 2 ou 3 mil, por aí. E eu já estava com 10 mil e tal. Tens quanto já? Eu parei nos 12 mil. Já me ultrapassaste e tudo. Não, mas eu faço muita propaganda paga. Então, estou sempre ali. Meus clientes eu já nem posto tanto. Eu estava a ver, ano de 2022, eu acho que só fiz 4 posts na minha página. Mas é que tu trabalha com muito cliente corporativo, né? Também, sim. Cliente corporativo não vem através de redes sociais. Os meus são clientes, pessoas físicas, né? Esses vêm de redes sociais. Então, no meu formulário de clientes, depois que as pessoas marcam a sessão, eles têm que preencher um formulário. Uma das perguntas que eu faço é como você ficou sabendo do meu trabalho? 90% é Instagram. Os outros 10% é alguém, um amigo, familiar. E nas redes, Instagram. Tu estás mais ativa no Instagram do que no Facebook, não é? O Facebook vai automaticamente, porque no Instagram sim, também... Sim, são contas sincronizadas. Mas eu quase nem entro lá. Então, por exemplo, eu tenho um monte de resposta automática no Facebook. Quer falar comigo, entra em contato pelo WhatsApp. Eu não consigo gerir 2 redes sociais. Quem manda mensagem ali também entra ali, então... Mas eu tenho que fazer propaganda paga. É o meu fluxo mensal de novos clientes vem através da plataforma. Muito bem. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado do nosso podcast. Infelizmente temos que terminar o tempo, senão vocês vão cansar, porque este podcast também nunca mais acaba. Vão ter que fazer tanto corte nessa edição. Tem que cortar um cara de parte. Vai ser na íntegra. 2 horas no YouTube. Ninguém vai aguentar, não.
Tudo. Não se para, aqui não se corta. Epá, O pessoal vai assistir 10 minutos e vai dizer, pelo amor de Deus, não, jamais. Uma conversa como esta, quem vai querer cortar, Cíntia? Acho que há muito por aprender. Nós estamos a reservar tudo para o fim e tal. E é porque no nosso outro podcast nós falamos um bocado mais coisa, hein? Eu acho que vocês falamos tudo. Falamos mais da tua história. Foi, né? Sim. Dessa vez porque senão ia dar 3 horas. Yeah. Mas, epá, fica assim, né? Já sabemos que eu de 3 em 3 meses tenho que ter-te aqui outra vez. Vamos ver como é que está sendo a evolução dos newborns, para nós também termos um registro, ver quanto está a faltar para chegar aos 600. Chegar nos 600. Até o final do ano eu garanto como eu chego lá. E vamos fazer uma festa, né? Chegar aos 600. 600, vai entrar uma grande promoção aí na Cíntia Cavalcante. Pessoal, fiquem atentos. Combinado. Mandem os bebês já para chegarmos 600. Para, Quando chegar nos bombar. 600 eu vou fazer uma promoção no Instagram, pode ficar atentos. Muito Mas já bem. tá perto, hein? Eu acho que mais uns 2 meses eu chego lá. Antes do final do ano estás lá. Antes do final do ano. 540 eu fui em março. 540, fechaste em Em 540 em março. fevereiro, eu acho. Fevereiro foi março. Incluindo esses 5 gêmeos de agora de março. Não. Eu nem conto quando é gêmeos. Eu conto que é o número de sessões, Foram 540 sessões. Quanto é que gêmeos já chegou aí, Luiz? 540 sessões. Né? Mas já chega. Eu vou lançar uma promoção, tá prometido. Pois é. Fiquem atentos. E acho que por hoje é tudo. Até a próxima. Tá. Tchau, obrigada. Até a próxima.